Conseguiu gravar, Evelyn? Consegui. Sabe, o áudio estava falhando muito, eu achei que o problema era aqui, cabiei tudo. Aí quando eu voltei estava tudo mudo, eu disse, meu Deus, agora que eu caí mesmo. Pressão de vapor do líquido A 70 graus Celsius. Fácil, fácil, fácil. Vai 70 graus Celsius, sobe até achar a curva do A e vem para cá. Se esse líquido estiver ao nível do mar, ele já está fervendo, já entrou em ebulição, a 70 graus Celsius, o líquido A já entrou em ebulição ao nível do mar? Não. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é mais ou menos 760 milímetros de mercúrio. Então, ele não chegou ainda à sua temperatura de ebulição. Joia. Então, aqui dá 700. B. A que temperatura o líquido B tem a mesma pressão de vapor que o líquido A 70? Bem, qual é a pressão de vapor do líquido A 70? Acabamos de encontrar, né? 700. Qual é a temperatura que o líquido B tem para uma pressão de vapor de 700? Basta vir para cá, ó. 700, encontra a curva de B e vem para baixo. Sei lá, bota aí o intermediário, 115 graus Celsius. Simples essas duas interpretações gráficas. Não, Luan, temperatura. Tu botou unidade de pressão. C. Explique com base nas forças intermoleculares. Opa, aqui já tem que tomar cuidado. Qual dos dois líquidos é mais volátil? Já falei. Qual é o mais volátil? Nós já chegamos à conclusão que o mais volátil, já falei antes, o mais volátil. Opa, não é bem assim que se escreve. É quem? É quem mesmo mais volátil? Isso. O A. Mas não é só isso. Ele quer que tu explique em termos de forças intermoleculares. Quem lembra o que são as forças intermoleculares? Quem lembra? Pelo jeito ninguém. Tá bom. Forças intermoleculares são forças que mantêm as moléculas unidas. As diferentes moléculas do solvente são unidas umas às outras para permanecer no estado líquido através das forças intermoleculares. Vou esquematizar aqui, por exemplo, o solvente mais conhecido no nosso universo: a água. A água permanece no estado líquido, estado sólido, justamente devido a uma força chamada ligações de hidrogênio, que acontece justamente pela polaridade que a água tem. Polaridade, polo mesmo, polo de carga. Onde hidrogênio tem polo positivo e o oxigênio polo negativo. Pela física, princípio do Dufay, nós sabemos que cargas e sinais opostos se atraem. Então, o hidrogênio, como é um polo positivo, atrai o oxigênio da outra molécula, que é um polo negativo, exercendo, então, uma força de atração entre essas duas moléculas e as moléculas que estão nas suas vizinhanças. Aí, o que acontece? Quanto mais forte for essa ligação aqui, mais difícil o rompimento dela. E para a substância passar para o estado gasoso, ela precisa romper essa ligação, porque no estado gasoso as moléculas estão isoladas, sozinhas, não mais em contato umas com as outras. Então, quanto mais forte for essa ligação, menos volátil é o líquido, menor a sua pressão de vapor. Então, explique com base nas forças intermoleculares qual dos dois líquidos é mais volátil. O mais volátil é o A. Por quê? Ele tem a maior pressão de vapor na mesma temperatura do líquido B. Por que isso acontece? Provavelmente as forças intermoleculares são mais fracas no líquido A
em relação ao líquido B. Olha se tu consegue transcrever isso aí, gente. Olha se tu consegue. Eu respondi no chat, A porque em menor Isso. temperatura atinge a temperatura de ebulição. Sim, ela está certa a resposta, mas ela não está abrangendo a questão da força intermolecular, Luan. Entendi. Porque ela pede aí, ó, ela pede o foco nas forças intermoleculares. Então, por quê? Porque, como possui maior pressão de vapor na mesma temperatura, isso evidencia que as forças intermoleculares são mais fracas, permitindo, então, que o líquido volatilize mais facilmente que o B. Joia. Vamos para D. Propõe um método para se abaixar a pressão de vapor de um líquido sem reduzir a sua temperatura. Qual método você usaria para reduzir a pressão máxima, a pressão de vapor do líquido A, gente? Adicionar um soluto não volátil. Acabou, deu. É isso mesmo. Show de bola. Fechou. Vamos para o próximo. 20. Considere as seguintes soluções aquosas a 25 graus Celsius e 1 atm. Dá 3 soluções, X, Y, Z. A solução X tem uma concentração de 0,10 mol por litro, e aqui o soluto é o sulfato de potássio. A solução Y tem a mesma concentração, porém o soluto é cloreto de sódio. E a Z tem a mesma concentração, porém com glicose. Os solutos são diferentes entre si. A concentração é a mesma, porém solutos diferentes. Lembrando que os efeitos coligativos estão relacionados ao número de partículas do soluto em solução. Quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo. Mas quem são essas partículas? As partículas podem ser moléculas e pode ser íons no nosso estudo. Moléculas para não eletrólitos, íons para eletrólitos. Lembrando que isso aqui deve estar anotado em algum canto aí do teu caderno, se você participou da aula. Só que aqui nós temos um outro problema nesse tipo de exercício. Não foi dado a fórmula do soluto, a fórmula molecular, a fórmula do composto iônico. Então agora nós vamos ter que justamente montar a fórmula. Agora eu peço que vocês peguem aí a tabela periódica. Eu vou apagar agora, não vou me importar com as respostas, depois eu volto aqui. Mas eu quero a tabela periódica por enquanto. E na tabela periódica eu quero tabela de cátions. Vão lá na tabela de cátions. Foram na tabela de cátions? Cátions e ânions. Primeiro vamos falar sobre esse cara aqui. Sulfato de potássio. Nós aprendemos mais ou menos isso aqui lá nas ligações iônicas. Isso aqui é o nome do... É um sal. Tá tudo que... Esse primeiro nome, tem ato, eto, ito. Ato, eto, ito. Vai ser sal. Sulfato de potássio é um sal. Um sal é composto por um cátion mais um ânion. Ok? Na fórmula. No nome é o contrário. Primeiro vem o
ânion para depois ser o cátion. Então, quem é o cátion? Potássio. Vão lá na tabela de cátion e encontrem um cátion potássio para mim, por gentileza. Eu vou esperar vocês. Cátion mais um. K mais um, perfeito. Agora, vão lá para mim na tabela de ânions e ache o sulfato para mim, por gentileza. Thiago também acertou. SO4. Tá faltando alguma coisa. -2. Isso. Lembra de compostos iônicos? Se as cargas não zeravam aqui, o que tinha que ser feito? Não lembro mais. Né? Se não zera, o que tu faz? Inverte os valores numéricos. Ficando, então, com qual composto? K2, ou seja, 2 íons potássio, SO4 e um ânion sulfato. Pronto. Esse é o sulfato de potássio, K2, SO4. Vamos para o próximo. Cloreto de sódio. Opa, terminação com que no primeiro nome? Eto. Qual é a classe dessa substância aqui? É um sal, então a nomenclatura... Ah, mas a gente já sabe que é um cloreto de sódio, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui não precisa nem quebrar a cabeça. E a glicose está fácil. É só procurar ali. É o C6, H12, O6. Perfeito. E agora? Agora defina para quem são não eletrólitos, por gentileza. Busquem para mim quem são eletrólitos e quem são os não eletrólitos. X, Y eletrólitos e Z não eletrólitos. Perfeito. Por que isso? Porque esses dois aqui são sais, e sais são eletrólitos. Isso aqui é um açúcar, e açúcar é um não eletrólito. Mas qual é a diferença de um eletrólito para um não eletrólito? O eletrólito gera íons quando em água. Por exemplo, o nosso primeiro sal, K2SO4. O sulfato de potássio, quando colocado em água, ele sofre o processo de dissociação. Dissociação é separar. Separar quem? Aquilo que formou ele. Quem formou ele? O cátion com o ânion. Então agora é só separar. Aquele processo de junção que nós fizemos, agora vamos fazer o contrário. Quem é o cátion? É o K+. Mas quantos cátions nós temos? Esse 2 aqui quer dizer que eu tenho 2 cátions potássio. Porque lá na tabela de cátions, esse 2 não está. É porque eu preciso de 2 cátions potássio para anular as cargas de um ânion sulfato. E o ânion é o sulfato, o SO4, que vocês procuraram e falaram para mim. Beleza. Aqui o que eu tenho que prestar muita atenção é a estequiometria. A cada 1 mol de sulfato de potássio que eu coloco em água, eu gero 2 mols de íons potássio e 1 mol de íons sulfato. Então, eu tenho uma estequiometria aqui 2:1, soma, isso aqui dá 3 mols de partícula. Como o meu sulfato de potássio iniciou com uma concentração de 0,10 mol por litro, basta pegar aqui, multiplicar pelo total de partículas que você tem
E você vai ter o total de partículas em solução. Mol por litro de partículas. Pronto. Agora nós temos que fazer para quem? Para o cloreto de sódio. Então vamos lá. NaCl é um sal. Quando colocado em água, ele vai sofrer um processo de dissociação, onde vai formar um cátion, separar o cátion do ânion. Ou seja, Na+, de Cl-. Aonde nós temos qual proporção aqui? 1:1. 1 mol dele com 1 mol dele, gerando 2 mols de partículas. A concentração dele, do cloreto de sódio, também foi de 0,10 mol por litro. Multiplica aqui, você vai ter uma concentração total de 0,20 mol por litro de partículas. Foi. Falta quem? A glicose. A glicose é a mais fácil, porque é um não eletrólito. E o que acontece com o não eletrólito? Não acontece nada. C6H12O6, quase nada. Sólido, na hora que coloca em água, fica C6H12O6 aquoso. Solubilizou. Mas aqui ficou com apenas 1 mol. 1 mol de glicose gerou 1 mol de glicose no meio aquoso. Então, se eu tenho 0,10, multiplica por 1, dá 0,10 mol por litro de partículas em solução. Tá bom. Agora, baseado em tudo isso, quem tem maior concentração de partículas? Qual solução? X, Y ou Z? X. Então, a solução X vai ter a menor pressão de vapor, a maior temperatura de ebulição e a menor temperatura de congelamento. É a solução X, em relação às outras duas, claro. Tu pode fazer essa análise com a solução Z. A solução Z em relação às outras duas vai ter a maior pressão de vapor, menor temperatura de ebulição, a Z em relação às demais. Aqui é a X em relação às demais. Anote as informações antes que eu apague. Agora nós vamos analisar qual é a correta. Estou apagando. Pronto. Agora analise para mim as respostas, baseado em toda a análise que nós fizemos. Análise prévia, para ver qual é a resposta correta. Vou acreditar que é a D. Lembrando que é a incorreta, né? Já temos um voto para D. Vamos esperar pelo menos mais 2 votos.
Põe na D. Ninguém mais. Eu preciso só de mais uma resposta, para ver se tem contradição. Ninguém mais. Estou desistindo de esperar. Tá bom, desisti. Pronto, acabou, desisti. Apresenta o quê? Menor pressão de vapor. Deu. Ô, gente, tava fácil. Tava fácil, vocês não estão fazendo, vocês não estão acompanhando. Vocês estão querendo bater muito bate-papo lá no Whats. Ah, pessoal. Mais uma questão gráfica. Essa agora. Considere os seguintes sistemas geográficos a seguir. 1, água pura. 2, solução aquosa 1 molar de ureia. Ureia é difícil para vocês conseguirem definir, então eu já vou dizer que ela é um não eletrólito. A ureia tem a fórmula estrutural dela assim, ó. Aí depois você pega a fórmula molecular e monta. Essa é a ureia, tá? E uma outra solução de 1 molar de cloreto de cálcio. Solvente puro, 2 soluções. Ureia, não eletrólito. Cloreto de cálcio, eletrólito. Tá bom, Evan, tá desculpado, hein? Só que aqui nós temos que ver a concentração deles é a mesma. Eles começam com 1 mol por litro. O grande problema é que um é não eletrólito e o outro é eletrólito. Provavelmente o eletrólito vai gerar, no mínimo, 2 mols de íons em solução. Enquanto a ureia, não vai fazer isso. Então, eu nem vou precisar calcular. Só pelo fato de descobrir quem é eletrólito, quem é não eletrólito, eu não preciso calcular muito. Então, vamos lá. Temos solvente puro, água pura. Temos uma solução de não eletrólito, 1 molar. E uma solução de um eletrólito, 1 molar. O eletrólito certamente vai ter concentração maior. Então, a concentração de 3 é maior que a concentração de 2. Tá? Se eu for relacionar 1, 2, 3 com ABC, como é que vai ficar essa relação? Quem é quem aqui? Bom, a solução 3 tem maior quantidade de partículas, então o efeito coligativo vai ser mais pronunciado. Então, na solução 3, nós vamos ter, no item 3, nós vamos ter menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento. Corta aqui para a mesma temperatura. Quem tem a menor pressão de vapor? C.
Então, provavelmente, a solução 3 é a curva C. E a solução 2, curva B, que é a solução diluída. E a 1, que tem a maior pressão de vapor. Quem tem maior pressão de vapor? Sempre solvente puro. No caso, a água. Tá aí. Essa é a análise. Tentem aqui agora encontrar a alternativa correta. Vai lá. Quero pelo menos 3 respostas. O coortura, quem tem menor pressão de vapor, a curva C, que representa a solução 3, o sistema 3. Perfeito. Perfeito, perfeito. Vamos em frente. Temos 5 minutos para cair. Deixa eu ver. Essa aqui nós já fizemos, era 30, mais ou menos parecido com as outras que a gente fez, tá? São todos eletrólitos, aí tem que fazer a separação. Eu vou fazer esse 34. Para fechar aqui nosso time. Rapidão aqui, não perder muito tempo. Essa aqui eu não vou dar tempo para vocês pensarem não, porque se eu der tempo não dá para resolver. Que bagunça. Vamos lá. Presta atenção, o etileno glicol é álcool eletrólito, senão eletrólito, o fator de correção de Hoff é igual a 1, que é a soma dos íons depois de colocado no solvente. É colocado nos radiadores de carros em países de clima muito frio, para evitar água, o que ocasiona de radiador quando a temperatura ficasse abaixo de zero. A massa de etileno glicol a ser adicionada por quilograma de água para que a solução só tenha início, a solidificação só tenha início a menos 37,2 graus Celsius. Beleza. Se eu estou falando da diminuição da temperatura de congelamento, estou falando de ebulioscopia. Crioscopia. E crioscopia tem a forma delta Tc igual Kc ômega I. Só uma coisa, tá? Se cair, nós já vamos fazer um intervalo agora, porque não vou abrir por causa de 15 minutos, tá? Caindo, a gente faz um intervalo de 15 minutos. Quando usa essa fórmula, geralmente, essa fórmula vem acompanhada da forma da molalidade, de mol soluto sobre massa do solvente em quilogramas. E muitas vezes eu tenho que usar também a fórmula do número de mols, que é massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então, essas fórmulas, muitas vezes, grande parte das vezes, elas estão associadas ao uso delas. Ele quer saber o quê? A massa de etileno glicol. Massa de etileno glicol é a massa do soluto. Onde é que está a massa do soluto? Está aqui nessa forma. Está aqui, ó. É lá naquela forma que eu vou buscar a massa do soluto. Então, vamos em frente. O que é delta Tc? Variação da temperatura de congelamento em relação ao solvente puro. Quem é o solvente puro? Água. Água congela a quanto quando pura? 0. Congelou a quantos na solução? Menos 37,2. Qual foi a variação? 37,2. Qual é a constante criométrica? 1,86. Nossa, esse 6 está muito bonito. Qual é a molaridade? Não sei. Qual é o fator de correção de Van't Hoff? 1, porque é um não eletrólito. Isso aqui vai dar... que vai dar 20. 37,2 dividido por 1,86. 20. Isso. Molar. Boto 20 aqui. Massa do solvente. Isso aqui, massa solvente está aqui, ó, por quilograma de água. Por quilograma, 1 quilograma. O número de mols igual a 20. Tá feio pra caramba. Boto 20 aqui. M1. Agora eu preciso da massa molar. Ih, massa molar. Então vai ser
12, 24, mais 4, mais 32, mais 2 igual 62. De onde veio a massa molar? Veio aqui da fórmula aqui, ó. Da fórmula molecular do etileno glicol. 20 vezes 60 daria 1.200. 1.200 ainda tem 2 vezes 20 dá 40, 1.240. Fechou. Tá aí o resultado. Olhem, se tiver alguma dúvida, perguntem. Tranquilo? Então tá. Então vamos fazer 15 minutinhos, depois a gente volta, tá?